Pessoal, vamos fazer agora então uma questãozinha de reumato, tá bom? Essa questão é uma questão da Universidade Federal do Maranhão, aí, de 2017. Uma questão bem teórica, tá? Então, assim, o achado de luxação atlantoaxial entre as duas primeiras vértebras aí da sua coluna, da sua não, né? Do paciente, desculpa. Então, o achado de luxação atlantoaxial em paciente sem histórico de trauma, ele diz isso porque a principal causa de luxação é trauma, então, pressupondo que não foi a principal causa, esse achado sugere a hipótese do quê? Ele basicamente está te perguntando qual doença é mais associada com uma luxação atlantoaxial, né? Então, vamos lá. Primeira opção, espondilite anquilosante, lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, síndrome de Marfan ou tuberculose de coluna vertebral. Questão razoavelmente clássica, né? Qual a alternativa que você marcou? A resposta certa é artrite reumatoide. Vamos tentar entender, então, por que não pode ser as outras alternativas, né? Isso é bem interessante da questão de teste, que é tentar explorar os conhecimentos diferentes da resposta correta, né? Então, vamos lá. Espondilite anquilosante. Nessa questão, ele tentou pegar um conhecimento razoavelmente manjado, vamos dizer assim, de artrite reumatoide. Mas a verdade é que várias dessas alternativas podem cursar com luxação atlantoaxial. Tá? Então, é importante que vocês saibam não só o conteúdo para fazer uma prova, mas também tenham um traquejo para entender mais ou menos o que o examinador estava pensando. Então, fazer prova não é fácil, né? Então, assim, ele aqui estava querendo que você pensasse no que é mais batido, assim mesmo, de luxação atlantoaxial. Mas a gente tem estudos, né? Tem um estudo da década de 70 que pegou 176 pacientes com luxação atlantoaxial e viu que uma boa porcentagem desses pacientes tinha espondilite anquilosante e uma outra porcentagem tinha uma doença reumática infantil, que naquela época não se sabia muito bem o que era, mas hoje provavelmente a gente entenderia como artrite idiopática juvenil. De qualquer forma, não é classicamente associado a espondilite anquilosante, que é uma doença que costuma pegar mais coluna torácica, coluna lombar, sacroiliaca, né? Então, espondilite anquilosante pode destruir a articulação atlantoaxial e fazer luxação, mas não é classicamente associado, tá bom? Se alguém fosse muito chato, poderia até entrar com recurso com essa questão aqui, mas, na ocasião, entendeu-se que o que ele diz aqui sugere. Ele pensava na doença mais comum, e de fato, a doença mais comum é a artrite reumatoide. O gabarito está correto nesse sentido. Tá? Para vocês pensarem um pouco, é só imaginar que a articulação atlantoaxial é uma articulação sinovial. Então, qualquer doença que dê destruição sinovial, que seja erosiva, que seja destrutiva para a articulação, em teoria, pode acometer a articulação atlantoaxial. Lúpus. Lúpus é uma doença tipicamente não erosiva, tá bom? Ela não destrói a articulação. Então, não é esperado que o paciente tenha uma sequela do lúpus. Então, lúpus aqui cai fora, não tem como fazer esse processo destrutivo no lúpus. A não ser que seja um lúpus com overlap, que a gente fala, né? Que é um lúpus associado à artrite reumatoide. Mas daí seria artrite reumatoide mesmo, você esqueceria que o paciente tem lúpus. Então, também não dá certo. Artrite reumatoide é a alternativa correta. Síndrome de Marfan. A síndrome de Marfan é uma mutação na fibrilina, que é uma proteína associada à elasticidade dos tecidos colagênicos. Na síndrome de Marfan, o paciente tem muita luxação mesmo, mas ele, em geral, tem luxação de estruturas que dependem mais de tendão, articulações pouco protegidas, como o ombro, por exemplo, que é a articulação que eles mais luxam. O paciente com Marfan frequentemente também tem escoliose, tem cifose, mas ele não costuma ter um acometimento de uma estrutura tão pequena e tão envolta em colágeno denso, como a articulação C1-C2. Então, não é comum em síndrome de Marfan o paciente ter essa luxação, até porque não é uma doença exatamente articular. Então, a sinóvia está preservada, a gente não espera que destrua essa sinóvia. Então, síndrome de Marfan não é associada à luxação atlantoaxial. E tuberculose de coluna vertebral, né? Aqui é outra questão, né? Na década de 80, a gente tem um trabalho com 12 pacientes mostrando 12 casos de luxação atlantoaxial por tuberculose, né? Então, a tuberculose pode acometer sinóvia e toda doença que acomete sinóvia pode acometer a articulação atlantoaxial. Então, é possível também, mas a gente estaria falando de um rodapé de página, uma coisa que não é frequente. Então, aqui não caberia muito nesse contexto de sugere. Então, o que sugere? Sugere que seja artrite reumatoide. A gente tem outras complicações tardias de artrite reumatoide e no nosso curso a gente aborda todas elas, né? Então não perca aí se você quiser saber todas as outras manifestações aí tardias da artrite reumatoide. Mas provavelmente a mais importante delas é a luxação atlantoaxial mesmo.
Espero que você tenha acertado, foi uma questão teórica, um pouco mais exigente, né? Ou sabe ou não sabe, né? De qualquer forma, tudo de bom para vocês.